Olá, eu sou a Ana e esse é mais um devocional da nossa série Concretizando a Palavra. Esse aqui é o nosso espaço de reflexão, onde as nossas conversas teológicas e as práticas cristãs se encontram para a gente poder construir algo sólido em nossas vidas. Por isso, sinta-se muito bem-vindo aqui. Nesse episódio, a gente vai seguir falando sobre a disciplina do estudo. Vamos ler um trecho da Bíblia juntos. Se você puder, acompanhe na sua Bíblia. Depois da leitura, vamos refletir e orar a palavra, deixando que ela molde os nossos pensamentos e ações. Esse talvez vai ser um dos devocionais mais importantes que eu vou compartilhar aqui com vocês durante esse mês, porque ele traz algo que eu tenho me dedicado a estudar um pouco mais em profundidade, que é a respeito da provisão divina e como que as nossas prioridades precisam estar alinhadas com as prioridades do reino de Deus. Em Mateus 6:33, e para guiar essa nossa reflexão, eu escolhi a fala de Jesus no Sermão do Monte, que está registrada em Mateus 6:33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Antes de partir para uma menção das particularidades teológicas dessa parte, a respeito de quais coisas lhes seriam acrescentadas e o significado no geral, eu queria refletir sobre isso com vocês. A vida que a gente vive hoje é moldada por muitas influências externas. A gente é continuamente pressionado a garantir nossa segurança, estabilidade financeira, sucesso profissional, reconhecimento social, numa lógica da escassez, de que a gente precisa acumular, guardar, para não faltar e para que a gente possa sobreviver. O mundo, ele nos ensina que a sobrevivência depende das nossas forças, que a gente precisa trabalhar mais, proteger o que é nosso e acumular recursos. Não é à toa que em momentos de crise iminente, é comum a gente ver nos noticiários pessoas correndo para os mercados, esvaziando as prateleiras, para tentar garantir a si mesmo que aquilo não vai faltar. Mesmo que isso implique muitas vezes em acabar usando a força física para que essa garantia seja de fato estabelecida. No entanto, Jesus apresenta uma mensagem que é radicalmente oposta. Busquem primeiro o reino de Deus. Tá, mas o que significa buscar o reino de Deus antes de qualquer outra coisa? É uma frase que a gente ouve muitas vezes, mas que eu confesso que talvez não compreendamos o impacto profundo que ela tem. Será que a gente vive realmente de acordo com essa prioridade? Para entender o que Jesus está nos convidando a fazer, a gente tem que mergulhar no significado do reino de Deus e na lógica que é completamente diferente que ele nos apresenta. A mensagem de Mateus 6:33 não é um convite simplista para colocar Deus em primeiro lugar como um item na agenda. É um chamado para transformar completamente a maneira como a gente enxerga o mundo e vivemos as nossas vidas. A gente pôde entender um pouco mais disso no episódio do Concretas que a gente fala sobre o Evangelho. Desde o início da humanidade, a gente vê uma tensão constante entre duas formas de buscar a segurança. De um lado, a gente tem confiança na sabedoria de Deus, e do outro, confiar na nossa própria capacidade de controle. Essa tensão está presente na história desde a queda em Gênesis 3. Adão e Eva tinham tudo o que precisavam no Jardim do Éden, mas escolheram confiar na sua própria interpretação do que era bom, em vez de confiar na instrução de Deus. O resultado? Perderam a segurança e a paz que vinha da presença de Deus, e passaram a viver em um mundo de medo, de competição e de morte. Essa escolha continua moldando a humanidade até hoje. Buscamos proteger eu e os meus a qualquer custo. A gente tranca a porta, instala alarme, garantimos os nossos contratos de trabalho, acumulamos bens, investimos em planos de saúde. Todos esses mecanismos não são ruins em si mesmos. Mas, quando a nossa prioridade está na segurança temporal, a gente se afasta do reino de Deus. Jesus, ao proclamar o reino, ele nos apresenta uma forma diferente de viver. Ele nos convida a confiar que a nossa segurança final não está nessas coisas que a gente acumula, mas nele. O reino de Deus é um chamado para a gente viver como se a gente estivesse no mundo onde a abundância de Deus é real e presente, mesmo que ainda estejamos cercados por ameaças e perigos. É um chamado a não viver pela lógica da escassez, mas a viver na lógica de que há o suficiente, porque o Senhor proverá. Mateus 6 é a parte do famoso Sermão do Monte, onde Jesus ele vai confrontar diretamente as nossas ansiedades humanas. Ele fala sobre preocupações com comida, bebida e vestimenta, que são essas necessidades básicas. Mas, antes de chegar no versículo 33, ele aponta algo importantíssimo. Não andeis ansiosos. Por que Jesus dá tanta ênfase à ansiedade? Porque a ansiedade, ela revela onde a gente coloca a nossa confiança. Para pensar. Quando a gente está ansioso, geralmente é porque acreditamos que a nossa segurança depende de algo que está fora do nosso controle. Jesus
nos ensina que a ansiedade é um sintoma de uma visão equivocada da realidade. Antes de refletir, eu queria dizer que essa ansiedade aqui não é ansiedade clínica, enquanto uma condição, um transtorno psicológico, mas essa preocupação que todos nós, de uma maneira ou de outra, experimentamos em momentos das nossas vidas. Uma preocupação com o futuro e com a garantia de que a gente vai conseguir realizar ou ter certas coisas que a gente gostaria. E por que Jesus dá tanta ênfase a essa ansiedade, a essa preocupação? Porque esse estado revela onde que a gente coloca a nossa confiança. Quando a gente está preocupado, ansioso, geralmente é porque acreditamos que a nossa segurança depende de algo que está fora do nosso controle. Jesus nos ensina que essa preocupação é um sintoma de uma visão equivocada da realidade, e ele nos chama a reorientar nossas vidas para confiar na provisão de Deus. No versículo 33, ele usa uma conjunção importante, mas. Essa palavra, ela indica um contraste direto com o que veio antes. Jesus estava dizendo, em vez de gastar suas energias preocupando-se com sua sobrevivência, busquem primeiro o reino de Deus. O reino de Deus é um mundo onde a lógica da competição dá lugar à lógica do amor. Em vez de a gente lutar por recursos limitados, somos chamados a compartilhar. Em vez de buscar a segurança por meio do acúmulo, somos chamados a confiar em Deus e viver generosamente. Jesus não apenas ensinou sobre o reino, ele viveu essa realidade. Desde seu nascimento até a sua crucificação, ele foi constantemente confrontado por ameaças, por rejeição, falta de recursos, e ainda assim, ele não se deixou dominar pelo medo ou pela necessidade de autoproteção. Em várias ocasiões, ele poderia ter buscado segurança à maneira humana. Ele poderia ter se aliado aos líderes religiosos para evitar perseguição, poderia ter usado seu poder divino para garantir riqueza ou proteção pessoal, mas ele escolheu confiar em Deus até o fim, mesmo quando isso significava sofrer. E Jesus nos mostrou que a verdadeira segurança não está na ausência de sofrimento ou perigo, mas na confiança inabalável de que nossa vida está nas mãos de Deus. E essa confiança nos liberta do medo e nos capacita a viver como ele viveu. Então buscar o reino de Deus é viver como se o mundo que Deus prometeu já estivesse presente. É viver na esperança de que um dia não haverá mais morte, dor ou perda. No entanto, ainda vivemos em um mundo imperfeito. E isso cria uma tensão. Sabemos que o reino está vindo, mas ainda não o experimentamos em sua plenitude. Então, como que a gente pode aplicar isso na nossa vida diária? Eu queria que você listasse as suas maiores preocupações. Quais são as áreas que mais tomam espaço na sua mente? E aí se pergunte, essas preocupações, elas refletem sua confiança em Deus ou suas próprias habilidades? Outra coisa, tenta ajustar a sua agenda. Se a sua prioridade não tem sido buscar o reino, você tem que fazer mudanças práticas. Dedica mais tempo para a oração, ao estudo da palavra e ao serviço ao próximo. Não tem como a gente conseguir alinhar as nossas prioridades se a gente não começar pelo mais importante. E outra, ore ao Senhor e peça para que você consiga confiar na provisão de Deus. Se lembre de que buscar o reino não significa ignorar suas responsabilidades. A gente vê isso em muitas das cartas que foram direcionadas às igrejas. Mas confiar que Deus suprirá suas necessidades enquanto você se alinha aos valores do reino. Bom, vocês viram que esse foi um episódio um pouquinho mais longo, porque eu quis trazer de maneira muito prática um dos meus estudos. A gente tem falado sobre estudo e nada melhor também do que compartilhar o que eu tenho estudado com vocês. E todo esse devocional, ele tem bastante influência de um dos planos de estudo a respeito da provisão divina, do Bible Project, a respeito do Sermão do Monte. E agora, para finalizar, vamos orar? Pai, reconhecemos que muitas vezes a gente busca segurança em coisas temporais. Ajuda-nos a priorizar o teu reino acima de tudo. Queremos confiar que tu és o nosso sustento, nossa segurança e nossa justiça. Alinha nosso coração com a tua vontade. Ensina-nos a viver com generosidade e amor, mesmo em meio às dificuldades e mesmo em um mundo que prega o medo e a competição a todo custo. Em nome de Jesus. Amém.